Chegou o momento de nós ouvirmos a voz de Deus, o momento de estudarmos a palavra. Nós vamos ouvir um recado importante de Deus para a vida da igreja. O tema desta noite está no telão: os benefícios de servir ao reino. Você vai entender nesta noite o grande benefício que você recebe por você servir ao reino de Deus. Como nós recebemos o retorno imediato de Deus quando nós servimos ao reino. Servir ao reino, servir a Deus, tem consequências, tem boas consequências. O Salmos 37, versículo de número 4, você pode abrir a Bíblia ou acompanhar pelo telão, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Vamos orar ao Pai. Pai amado e eterno, mais uma vez estamos aqui falando contigo. Não nos cansamos de orar, não nos cansamos de falar contigo, Pai, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, o Pai de amor bondoso, o Deus que sonda e conhece os nossos corações, o único capaz de esquadrinhar a nossa mente, os nossos pensamentos, o único capaz de saber o que se passa no interior de cada um de nós. Nós estamos aqui nesta noite, Deus, para compreender, para entender os benefícios de servir ao reino. Por isso, Senhor, ensina-nos nesta hora, fala aos nossos corações e nos mostra na Tua palavra estes benefícios, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Mel. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, minha família espiritual. Hoje eu subo ao altar da igreja também com uma missão importante: lhe mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, quais são os benefícios de você servir ao reino. Nós temos pessoas aqui na igreja que há anos servem a obra de Deus. Agora servem neste ministério, no passado serviram em outro. Nós temos um só Deus e um Deus soberano. Então, aquilo que você fez, seja nesse ministério, seja onde você tenha passado, isto não é nulo ou nunca foi anulado, porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus está no memorial do Senhor, está na mente de Deus, e de lá ninguém pode tirar. Então, tudo que nós temos feito, nós temos aqui pessoas que há anos são dizimistas fiéis a esta obra, a esta casa. Nós temos pessoas que durante toda a sua vida têm tido o seu ato de fidelidade a Deus, sempre foram fiéis nas questões dos dízimos, das ofertas, na sua vida diária, no seu momento devocional, no seu momento de dedicação à leitura da Bíblia, à oração, à sua vida com Deus. Pessoas que foram fiéis em ajudar outros irmãos, auxiliando pessoas, se dedicando à vida de outras pessoas. E a pergunta que eu faço: isso passa desapercebido diante de Deus? Não. Tudo que nós fazemos para Deus nos traz grandes benefícios. Tudo que você tem feito na obra de Deus sempre vai trazer para você e para a sua família grandes benefícios. Talvez muitos não saibam, mas talvez você foi muito abençoado na vida. E alguns dizem assim: olha, fulano de tal, você é um homem de sorte, cara. Você é uma mulher de sorte, você entrou aqui nesta empresa há poucos dias e olha, foi promovido. Você caiu nas graças do chefe, olha, o chefe te ama, o chefe gosta de você, o dono da empresa te ama. E parece que isto é um ato de sorte. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquilo que os seus pais plantaram, aquilo que os seus pais investiram no reino, também recaíram sobre a vida de cada um de vocês. Tudo aquilo que os seus pais fizeram é um legado de justiça que se passa de geração a geração. Então, até a terceira e a quarta geração, Deus tem um compromisso de honrar aqueles que o honraram. Diz a Bíblia Sagrada: eu honrarei até a sua terceira e quarta geração, por amor daquilo que fizestes a mim. Então, tudo que nós fazemos ao reino
vai trazer de volta benefícios às nossas vidas. Então talvez alguém questione, como pode? Olha, essa pessoa tem 1 mês de igreja, tem 2 meses, tem 1 ano, e como em 1 ano a vida desta pessoa mudou? Meu amado irmão, minha amada irmã, não é o tempo de igreja que vai definir as bênçãos de Deus na sua vida, mas como você tem se dedicado à obra de Deus. Porque tem pessoas que estão na obra de Deus há anos, 10, 15, 20, 30, 40 anos, e a vida está estagnada, a vida está parada, a vida não tem rendido bons frutos, porque esta pessoa deixou de usar a sua vida para o reino, não se beneficiou do benefício de servir ao reino. Então, quando você serve ao reino, isso sempre vai trazer benefícios à sua vida. Não sei quantos aqui já foram questionados por alguém dizendo assim, olha, o que você faz na igreja todo domingo? Mas precisa ir todo domingo para a igreja? Talvez você já tenha sido questionado por alguém dizendo, mas todo domingo você leva um bolo para a igreja, ou você leva bolo para a criança, você leva lanche. Talvez você já tenha sido questionado por alguém dizendo, olha, por que você vai tanto na igreja? Por que você faz tanto pelas pessoas da igreja? Você ajuda, você faz isso, faz aquilo. Por quê? Qual a vantagem que você leva? Eu quero lhe dizer, amado, que quando você sai da sua casa para dar uma aula para as crianças, quando você prepara uma aula para dar para as crianças, você prepara um lanche, você prepara alguma coisa, você não tem noção dos benefícios que isso trará ou trarão à sua vida. Há grandes benefícios em servir ao reino. Há grandes benefícios de sermos fiéis em servir a obra de Deus. Eu vou lhe mostrar que é importante você ouvir o anjo da igreja, você ouvir o profeta da igreja, que é boca de Deus para a sua vida. Porque quando você ouve a voz de Deus e você aplica aquilo que você ouve, servindo ao reino, isso lhe traz grandes benefícios à vida. Olha o que a Bíblia diz em 2 de Crônicas, no capítulo 20, no versículo de número 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis? Crede nos seus profetas e... Olha, amado, a vantagem de você servir ao reino, de você ouvir a boca de um profeta, de você ouvir a voz de Deus, de você ouvir um profeta, isso lhe traz prosperidade. Pastor, porque tem pessoas que ouvem, e isso não tem trazido prosperidade à vida da pessoa. Porque quando você ouve a voz do profeta, não é todo tipo de voz que você pode ouvir. Eu tenho pregado aqui incansavelmente, há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Então, cada voz tem um sentido, e você tem que ouvir a voz certa para que você possa prosperar. Porque quando você ouve a voz do profeta, e você segue esta voz, você aplica esta voz, você coloca o reino em primeiro lugar, você prioriza as coisas de Deus, você passa a ter uma vida com Deus, isso lhe traz benefícios, isso lhe traz honra. Olha, amados, tem pessoas que já serviram aí a muitas instituições, tem pessoas que já se dedicaram 20 anos trabalhando no serviço público, 30 anos, se aposentaram e não receberam uma carta do governo, do estado, da prefeitura, do município, nunca recebeu nenhum benefício além daquilo que a pessoa trabalhou. Muitas pessoas serviram a chefes, a empresas, há muitas pessoas saíram com uma mão na frente, outra atrás, ou saíram com aquilo que conquistaram e mais nada. O único que traz benefícios diários e jamais se esquece de um ato de justiça praticado é Deus. Aquilo que você planta hoje jamais morrerá. Aquilo que você faz para Deus hoje, sempre você terá isto diante de Deus como um memorial. Então é importante que cada um aqui entenda como é bom servir ao reino. Eu vou lhe mostrar biblicamente a vida de uma mulher, de uma pessoa que ousou fazer a diferença servindo ao reino. Ela dedicou algo da sua vida. Ela fez a diferença quando muitos não o fizeram. E esta mulher foi abençoada de forma tão sobrenatural que vocês vão entender o benefício
através da vida desta mulher, de servir ao reino. Vamos entender um pouquinho da história da mulher sunamita. Em 2 de Reis 4, no versículo 8, diz assim: certo dia passou Eliseu era o profeta, por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes passava por lá, entrava para comer. Olha só, pode parar aqui. Diz a Bíblia Sagrada que o profeta Eliseu, ele passava por uma cidade chamada Sunem. E todas as vezes que ele passava por ali, as pessoas viam, ninguém dava atenção. Mas um dia uma mulher sunamita olhou para ele, viu ali o homem de Deus, o profeta, e diz a Bíblia que ela o constrangeu. Ou seja, o que é esse constrangimento? Insistiu, rogou, pediu, sabe? Ela ficou ali o tempo todo falando, vem, não precisa, não, venha profeta, venha comer em casa, venha. Ao ponto de constranger o profeta, e levou o profeta para comer pão. Diz a Bíblia que todas as vezes que esta mulher via o profeta, ou que o profeta passava por Sunem, está aqui na Bíblia, ele ia até a casa dela, passava lá para comer. O que significa isso, pastor? O profeta representa o reino. O profeta simboliza Deus, a boca de Deus. O profeta simboliza o reino de Deus. Esta mulher, diz a Bíblia, aqui vou lhe trazer a explicação. Esta mulher serviu ao reino. Uma vez que ela serviu ao profeta, ela estava fazendo para Deus. Todas as vezes que você faz alguma coisa, pelo profeta, pelo anjo da igreja, pela igreja de Cristo, você está fazendo para Deus. Diga, tudo que eu fizer para a obra de Deus, eu não faço a homens, é para Deus que eu faço. É para Deus. Então esta mulher, diz a Bíblia Sagrada, constrangeu o profeta ao ponto dele ir comer ali. Agora, ela não parou por aí. Olha só o versículo 9. Ela disse ao seu marido, ela foi ao marido dela, ela não se deu por satisfeita, porque o profeta sempre passava ali. Ela disse a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem, é um representante de Deus, ele representa o reino. Versículo 10, façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, não de tábua, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa. Olha a preocupação nos detalhes. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha a preocupação desta mulher em servir a obra de Deus, em fazer as coisas para Deus. Amados, isto aqui, vocês não têm noção do que isto gerou na vida desta mulher. Nós vamos ver mais adiante. Não é a história de que o filho morreu e ressuscitou. Nós vamos ver adiante disso, uma das passagens que poucas pessoas usam da Bíblia Sagrada, e que é uma das que eu mais amo. Então, isto aqui, amados, é a dedicação de começar. Ela começou a se ater à necessidade. Olha, o profeta não lhe pediu nada, o reino não lhe pediu nada, mas esta mulher estava atenta às necessidades do reino. Deixa eu falar com você um pouquinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em nome de Jesus, comece a ficar atento e prestar atenção às necessidades do reino. Não há necessidade que alguém lhe aponte, que alguém lhe mostre. Deus pode tocar o seu coração, e tem tocado, e vai sempre lhe mostrar as necessidades do reino. E quando Deus lhe apontar estas necessidades, meu irmão, faça com primor, faça com amor, porque isso vai trazer a você grandes benefícios. Grandes benefícios. Olha o versículo de número 14. Então disse o profeta, esta mulher foi lá, fez, toda vez que o profeta passava, pousava ali, dormia, o profeta passou a ter uma casa em Sunem. O profeta passou a ter um ponto em Sunem. O profeta passou a ter um abrigo em Sunem. Ele podia estar em qualquer lugar caminhando. Ele dizia, lá em Sunem, quando eu chegar, eu tenho uma cama, eu tenho uma cadeira, eu tenho um candeeiro, eu tenho um banho para tomar, eu vou ter um espaço de dignidade.
Isto é servir ao reino. Então, diante de tanto amor recebido, Deus então passa a retribuir. Porque eu honro, diz a Bíblia, aqueles que me honram. E Deus honra. Então, quando você faz alguma coisa pelo reino, Deus tem um compromisso de honrar. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Deus disse Eliseu: chama. Chamando ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela chegou ao ponto de dizer assim: profeta, não mente, profeta, não venha com mentira. Ela ficou perplexa. Agora, amados, lá no início, em Sunem, quem foi que deu comida para Eliseu? Uma mulher rica. Uma mulher rica. Essa mulher precisava de dinheiro? Seguramente não. Essa mulher precisava de joias? Seguramente não. Essa mulher precisava de roupas festivais, roupas de festas? Seguramente não. Esta mulher precisava de comida na despensa? Seguramente não, porque o marido dela tinha um campo e muitos empregados. Esta mulher era uma mulher abastada. Aonde Deus foi tocar? No ponto em que ela tinha somente com ela no coração. Porque ela não foi pedir nada. Em outras passagens você vê ela dizendo: acaso fui eu pedir a ti um filho? Quando o menino morre, ela diz: acaso fui eu pedir a ti um filho? Eu não pedi nada. Mas Deus sonda e conhece os corações. Sabe que quando alguma coisa chega à vida de alguém que você nem pediu, você nem pensou, chega inesperado, você diz: oh, que bênção, mas aí você fala: será que eu orei por isso? Um dia eu pensei. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do o íntimo do teu coração, aquilo que você não fala para ninguém, aquilo que você não revela às vezes, nem para quem é mais íntimo seu. Às vezes tem coisas que você não quer repartir com ninguém, porque você acha que nunca vai acontecer, por que eu vou falar? Essa mulher achou que isso nunca aconteceria na vida dela. Mas quando Deus quer honrar, para mostrar que esta pessoa o agrada, que esta pessoa tem feito bem ao seu reino, Deus toca realmente onde a pessoa mais gostaria. Deus faz aquilo que a pessoa jamais imaginou receber ou ter na vida, para mostrar que foi Ele que fez. Olha o versículo 17. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. O restante da história nós sabemos, né? Depois o menino cresceu, um dia estava com o pai, começou a ter uma dor de cabeça, o pai disse: leva o menino para casa. Chegou lá, o menino ficou com dor morreu, e essa história nós conhecemos. Vimos o grande milagre de Deus na vida dela, até porque o que Deus dá, Deus não tira. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Deus não dá hoje para tirar amanhã. Foi Deus que me deu, bênção, amanhã perdeu. Peraí, Deus dá, Deus tirou. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, nós começamos a entender aqui que esta mulher foi grandiosamente abençoada por Deus. E eu quero dizer para a igreja que não há quem sirva ao reino, não há quem seja fiel ao reino, que não seja grandiosamente abençoado por Deus. Por que eu estou lhe dizendo isso? Para que você se sinta estimulado a servir a obra de Deus, a servir ao reino. Pastor, qual é o intuito de tudo isso que Deus está nos falando? Deus quer a sua vida ao serviço dEle. Você tem potencial para servir ao reino. Você tem potencial para servir a Deus. Você tem potencial. E Deus quer usar o seu potencial para Ele. Você está compreendendo? Como, pastor? Para fazer o bem, para servir a obra dEle. Quando Deus usa a sua vida, é no conjunto, é no coletivo para servir a obra. Deus te quer no coletivo. Deus não quer você espalhado. Deus quer você no coletivo, servindo ao reino, fortalecendo ao reino. Diz a Bíblia: quem comigo não ajunta, não espalha. Nós temos que ajuntar com Deus para nos fortalecermos. Porque aquilo que você fizer hoje, mesmo depois que você morra, falará por você. Eu estou aqui com a mão na Bíblia para lhe dizer, com a mão na Bíblia. Eu não ousaria pôr a mão sobre a minha Bíblia e dizer isso. A tua 3ª e a tua 4ª geração serão bem-aventurados por aquilo que você tem feito ao reino. Como você já tem visto.
Esta semana eu falava com um pai e disse assim: pastor, como Deus tem abençoado a minha vida, a vida da minha família, minha filha. Precisava de um transporte, precisava de uma coisa para Santos. Deus foi lá. No último dia, Deus abriu a porta, porque a honra de um pai que serve a Deus é retribuída na vida de um filho. O teu filho será abençoado, porque você tem abençoado ao reino. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos serão honrados nesta terra, porque você tem honrado a Deus. Há um compromisso de Deus. Amados, aquilo que nós plantarmos hoje jamais vai morrer. Eu posso morrer hoje, meu irmão, mas tudo que eu plantei, o meu legado de vida, não morre nunca mais. O serviço que eu prestei ao reino de Deus e que eu tenho prestado, nunca mais vai morrer. Enquanto existir esta terra, esse legado não morre mais. Vai ser passado de geração para geração. Porque é assim que Deus faz. Olha em Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Deus aprovou quanto às suas ofertas. Por meio dela, por meio desta atitude, por meio de servir ao reino, por meio desta oferta, também mesmo depois de morto, mesmo depois de morto, aquilo que Abel fez ainda é falado. Quando você vai falar de Caim e Abel, você diz o quê? Caim deu uma oferta, Abel deu outra. Deus negou a oferta de Caim, Deus abençoou a oferta de Abel. Nós falamos, mesmo depois de morto ainda fala. Quantas pessoas que já morreram, você conhece. Quando você lembra, mas eu tenho pessoas da minha mais autoestima, pessoas que já estão com Jesus, estão no seio de Abraão, que quando eu lembro, eu digo, as ofertas dessas pessoas ainda falam. Nós temos uma senhora da igreja, que está no seio de Abraão, está com o nosso Senhor Jesus Cristo, que a oferta que ela deu nesta igreja, amados, a oferta que ela deu aqui, depois de morta, esta obra não parou por causa de uma oferta de 5.000 há 7 anos atrás que nós recebemos. Nós não tínhamos mais dinheiro para pagar pedreiro, para comprar material, a obra ia parar. Recebemos uma oferta de 5.000, mesmo depois de morto, ainda fala. Você veja, e onde é que vai vir a honra? Na vida dos filhos, das filhas, da família. A honra vai vir, vai continuar vindo. Sabe por quê? Porque o que você planta nunca morre. O que você planta, meu irmão, você sempre vai ter benefícios de Deus. Deixa eu lhe mostrar isso biblicamente. Vamos mostrar biblicamente. Esta aqui é uma das passagens da Bíblia que eu tenho um carinho especial. Eu gosto muito desta passagem da Sunamita, que nós vamos ler agora, porque não é comum, as pessoas não pregam muito sobre isso. Falam muito sobre a questão do filho, etc, etc, mas as pessoas não falam sobre isso aqui. Vamos ler aqui, 2 de Reis 8, versículo 1 a 3. Falou Eliseu àquela mulher. Foi Eliseu novamente a Sunem, e ele fala para aquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Então o profeta chama e diz assim, olha, sobre esta terra vai haver um momento de escassez de 7 anos. E o profeta tinha amor por ela porque ela servia ao reino. E ele disse assim, olha, vai para onde você puder ir, deixa tudo, abandona tudo, vai porque aqui vai ter fome. Quem ficar aqui vai morrer. 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem. Mais uma vez, esta mulher serviu ao reino. Porque ela ouviu a voz do profeta, ela poderia ter dito assim, olha, profeta, não leva mal. Pode vir a seca que vier, pode vir a fome que vier. Nós temos aqui uma fazenda, nós temos aqui, olha, provisão para mais de 7 anos. Ela poderia ter sido esnobe e dizer, olha, profeta, não leva mal não, eu gosto muito de você, você é muito bacana, você me ajudou muito, você é da minha mais autoestima, profeta. Mas tem coisa que eu não abro mão na vida, porque, olha, não leva mal não. Nós temos um celeiro aqui, profeta, que dá para mais de 10 anos de fome. O marido dela era rico, riquíssimo. Ela poderia ter sido esnobe, mas
Essa mulher servia ao reino. Quem serve ao reino ouve a voz do profeta. Quem serve ao reino ouve a voz de Deus. E esta mulher, diz a Bíblia, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. O profeta diz, 7 anos. 7 anos ela foi embora, ficou fora. Versículo 3. Ao cabo de 7 anos, a mulher contou 7 anos. 7 anos depois, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Você imagina, você fica 7 anos fora, o povo passou fome, ficou ali sofrendo, morrendo, e o povo ficou ali 7 anos sofrendo. Você vê a narrativa no capítulo anterior, o povo sofrendo. Esta mulher foi embora, comeu, viveu. 7 anos depois, ela volta e ela vai querer falar com o rei, dizer, rei, é o seguinte, fiquei 7 anos fora, sabe como é que é, rei? Eu quero tudo que é meu, cara. 7 anos depois? Quem cuidou da tua fazenda? Quem cuidou da tua terra? Quem cuidou do que é teu? Você abandonou tudo e não deixou ninguém cuidando. E você vem 7 anos depois querer de volta? Mas isso aqui é caso perdido. Isto aqui é quando o juiz diz assim, não tem isso não tem jeito. É quando o advogado te põe medo e fala assim, perdeu. Meu irmão, quem pode dizer que você perdeu? Quem pode? Se você é uma pessoa que serve ao reino, você nunca vai perder. Até a aparente derrota, vai vir restituição na sua vida. Amados, olha o versículo 4, como Deus sempre prepara tudo. Deus sempre prepara o seu caminho. Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi. O rei mandou chamar Geazi, porque o rei viu tudo que Eliseu fazia, aquele homem fazia, as profecias, tudo acontecia, e o rei disse, Geazi, você que andou com Eliseu a vida toda, cara, vem cá, me conta as proezas desse homem, me conta o que esse homem fez. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Então ele chama e diz assim, olha, me conta. Capítulo 5, isso me arrepia. Contava ele ao rei, como Eliseu restaurara a vida de um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, rei meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Mais uma vez esta mulher estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo, enquanto Geazi dizia, olha, ele ressuscitou um morto, teve uma mulher que ele disse que ela ia ter um filho, ela teve o filho morreu, ele foi lá, deitou em cima do menino, o menino ressuscitou, e o rei devia estar, o quê? Não pode ser. Enquanto ele está falando aquilo para o rei, chega a mulher e diz, rei, eu quero de volta o que é meu. Meus irmãos, contava ele ao rei, como Eliseu restaurava a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho que ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, rei meu senhor, esta é a mulher que eu estou te falando, esta é a mulher do caso que eu te falei, este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Versículo de número 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo, faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra, até agora. A restituição dessa mulher não começou 7 anos depois, no dia que ela foi gritar na porta do palácio do rei, no dia que ela foi inquirir o rei. Meu irmão, a restituição desta mulher começou lá atrás, no dia em que esta mulher deu pão para um profeta. Sabe quando começa a história de um cristão, a vida de um homem, de uma mulher de Deus, a história de restituição, de bênção, de honra? Lá atrás, no dia em que você começou a servir ao reino,
Tudo que você tem feito nunca foi esquecido por Deus. Estou aqui para lhe dizer nesta noite, nada do que você tem feito por Deus, pelo reino de Deus, pela obra de Deus, passou em vão. Sabe por que você e seus filhos têm comido todos os dias? Sabe por que Deus tem dado a provisão todos os dias? Porque lá atrás você deu provisão ao reino. Meu irmão, cada oferta, cada semente de amor, cada dia de trabalho, cada obra, cada vez que você veio pintar uma igreja, que você veio limpar um chão, que você veio fazer um bolo, que você veio trabalhar, que você veio servir, tudo isso foi anotado no teu memorial, no coração de Deus. E no dia certo, no dia da escassez, no dia em que o rei decreta que você perdeu tudo, no dia em que alguém vai dizer que você não tem direito a nada, Deus vai se levantar em seu favor e vai dizer: peraí, ó rei, esta é a mulher de quem eu tinha lhe falado. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Quando tudo disser que não para você, vai alguém se levantar e vai dizer: este é o cara, esta é a mulher, esta é a família, estas são as pessoas que eu havia lhe falado. As bênçãos de Deus se manifestarão na vida daqueles que honram o reino de Deus. Eu quero terminar a mensagem dizendo à igreja que há anos você tem servido ao reino. Há anos você tem lutado. Fazem 21 anos quase da minha vida que eu me dedico ao reino. Nesses mais de 20 anos de serviço ao reino, em especial 11 anos da minha vida, eu tenho servido esta obra, eu tenho servido esta casa, eu tenho servido a este ministério. Eu posso dizer aos irmãos que eu tenho visto os benefícios na minha vida de servir ao reino. E eu tenho pessoas nesta igreja, e você sabe que você está aqui, sabe o que Deus tem feito na sua vida, que têm sido abençoados, porque você tem dedicado a sua vida em servir ao reino. Eu quero terminar a mensagem dizendo a você: não importa o que você perdeu, não importa o que tiraram de você, por você ter uma vida com Deus e servir ao reino, aquilo que você entrega a Deus, quando você semeia a sua semente de amor, isso é consagrado, o seu dinheiro é consagrado a Deus, é santo. Tudo aquilo que você tem feito ao reino, Deus vai te restituir, vai te retribuir e vai te honrar, porque Ele honra aqueles que honram ao reino. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Louvado seja Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Louvado seja Deus. 7 anos depois, pastor, 7 anos, quando eu leio isso aqui eu me arrepio, toda vez que eu leio essa passagem. 7 anos depois, irmão Marcos, a pessoa chega lá e diz: não, eu vou lá interrogar o rei, eu quero falar com o rei. O rei, minutos antes, diz assim: Geazi, vem cá, como é que é esse negócio de Eliseu? Me conta isso, porque o povo fala, eu fico doido. Eu precisava ver alguém que viveu isso, porque é demais para mim, é demais. E aí ele começa a falar: aconteceu isso, teve uma mulher que perdeu o filho, aconteceu. Não pode ser. E de repente chega esta mulher, querendo a restituição. Deus vai te pôr no momento certo, na hora certa, na frente da pessoa certa. E na hora que você abrir a tua boca, alguém vai dizer: é verdade, ó rei, é verdade. E você vai receber a honra de Deus na sua vida. Sirva ao reino. E os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos vão receber o benefício da vida que você teve com Deus. Tem muita gente hoje que é abençoada e não sabe por quê. Pastor, eu não sei por quê. Talvez no meio da tua família, meu irmão, teve alguém que já serviu muito ao rei. Não, mas depois minha mãe ia no bate-cabeça, minha família era meia. Meu irmão, lá para trás, tem alguém nesta geração aí que serviu ao reino. Ou se não houve para trás, foi através da tua vida. No dia que Jesus entrou na sua vida, toda a maldição hereditária caiu. E a partir deste dia para frente, meu irmão, você tem construído um legado com Deus. Continua. Às vezes é difícil,
parece que você está sozinho, que Deus se esqueceu de você. Ele nunca esquece de um filho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, eu quero te agradecer por esta palavra bendita e preciosa que o Senhor nos deste, Pai. E peço que o Senhor esteja capacitando e manifestando o desejo no coração dos teus filhos de te servirem, Pai, de servirem ao teu reino. Que possamos sair daqui nesta noite para te servir, pois sabemos que isso nos trará grandes benefícios. Nos capacita para isso, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus.